Aqui é a pastora Vânia Cavaleiro e Deus falará ao seu coração. Como é maravilhoso nós podermos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Dois requisitos importantíssimos que nós devemos observar na palavra de Deus: adorar em espírito e adorar em verdade. E como é bom nós podermos aprender um pouco mais sobre adoração, porque ela é fundamental para a minha intimidade com Deus. A adoração, ela nada mais é do que uma atitude e uma postura de reverência que eu tenho no meu espírito, no meu coração, e que reconhecem a superioridade de Deus. Uma das maiores dificuldades que a maioria das pessoas enfrentam hoje, nessa vida moderna que nós temos, é a condição de poder ficar quietinho, poder me aquietar o suficiente para poder adorar a Deus. Há tanta coisa que chama a nossa atenção, mas para nós podermos adorar a Deus, nós temos que excluir tudo. É isso que quer dizer adorar a Deus na santidade. É colocar-se perante Ele de tal modo que Ele é predominante, que Ele é exclusivo. Quando você consegue fazer isso, o seu Deus assume tamanha importância em seu interior que os seus problemas, que as suas circunstâncias, elas se tornam insignificantes. Olha que sensação maravilhosa! É saber que não há problema maior do que o Deus que você serve. Você saberá de fato que o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando você se prostrar de coração, quando nós nos prostramos perante Deus desta forma, nós nos submetemos totalmente a Ele, à superioridade de Deus. Em Apocalipse 11:16 e 17 diz: E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Observe, a Bíblia diz que eles prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Deixe Deus ocupar o que lhe é devido, um lugar de honra no seu coração. Coloque Deus em primeiro lugar. Adore a Deus em espírito. Adore a Deus em verdade. Precisamos aprender a importância de aquietarmos-nos perante Deus, porque a palavra que Deus nos dá, ela não somente fortalece a nossa fé, mas ela nos dá condições internas para uma obediência plena. E na adoração, a superioridade de Deus se torna uma realidade. E é assim que o monte tem que desaparecer diante de nós. É por isso que a Bíblia diz que aquele que tiver fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, saia, e ele sairá. Está dizendo que não haverá impossíveis, porque a superioridade de Deus está reinando em seu coração. Eu quero que você observe neste momento, na vida de Josué, ele ganhou a vitória sobre Jericó. A palavra do Senhor diz em Josué 5:13 e 14, que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou
sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Aqui em Josué 5, 13 e 14, nós temos a instrução que Josué recebeu do anjo do Senhor de como proceder para destruir a cidade de Jericó. Aqui está mais uma vez a importância de você se aquietar por dentro para ouvir a voz de Deus. Quando ele ouviu o anjo dizer: sou príncipe do exército do Senhor, a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Olha aqui um segredo para a nossa vida. Depois daquele tempo prostrado em adoração, ele não teve nenhuma dúvida sobre o que aconteceria em Jericó. E ele teve tamanha convicção da vontade de Deus em sua vida em relação a Jericó, que era fácil obedecer tudo com exatidão. Quanto tempo você tem adorado a Deus? Quanto tempo você tem dado reservado exclusivamente para Ele? E nós vemos ainda o caso de Gideão. Em Juízes 7,15 diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Não importa a situação que você está enfrentando, não importa o que você tenha que resolver. Quando você entra em adoração, Deus entra em ação em seu favor. Nesse trecho que nós lemos de Juízes, você pode ver como o servo de Deus, após a adoração, ele mudou totalmente o seu modo de falar. E é assim que vai acontecer na sua vida, quando você começar a louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas saiba, antes disso ele ficou muito inseguro. Gideão não sabia o que fazer, ainda que Deus lhe dera sinal após sinal. E é por isso que nós podemos entender que a adoração supera em muito qualquer outra manifestação da vontade de Deus. Porque depois de um tempo em adoração, Gideão mudou-se por completo. E eu sinto isso na minha vida. Quando eu começo a louvar e adorar a Deus com toda a sinceridade do meu coração, algo aqui dentro muda. Algo aqui dentro se transforma. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, com mais certeza, com mais convicção de que Deus está operando em seu favor. Gideão foi mudado por Deus através daquela adoração. As dúvidas que Gideão teve desapareceram e ele criou uma coragem e ele criou uma convicção fantásticas, e isso para dar o grito de vitória. Quando damos a Deus o seu devido lugar no nosso íntimo, a nossa confissão da verdade sempre resulta em vitória, e é isso que fará de você um líder em Deus, uma pessoa que sabe que Deus está diante de você. E eu estou aqui para lhe dizer que nós temos que nos posicionar. Porque primeiro, a adoração, ela é o princípio da sabedoria. Quando você se acalma por dentro, se aquieta por dentro o suficiente para realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, você está dando passos em direção à sabedoria. Se você considerar os homens de Deus que adoraram ao Senhor, você entenderá como que através da adoração eles chegaram a ter o conhecimento mais perfeito das coisas, superando totalmente as suas próprias circunstâncias. E eu posso dizer mais, superando as suas limitações. Se você deseja ver Deus operando em sua vida, se você deseja entender, então você vai começar a buscar o Senhor, pois Ele é galardoador dos que o buscam. Prostre-se diante de Deus em adoração. Falamos que a adoração é o princípio da sabedoria, mas em segundo lugar, as pessoas que praticam a adoração, elas revelam prudência
prudência. Você pode repetir comigo? Prudência. O que significa prudência? Uma pessoa prudente é capaz de evitar perigos desnecessários, agindo de modo cauteloso. Saiba que o prudente ele age de modo sensato, com paciência. É assim que se revela a prudência em nós, quando nós praticamos a adoração, porque a prática da adoração ela coloca você em condição de entendimento e ela dá a oportunidade para o Espírito Santo colocar tudo na perspectiva correta. E quando você adora a Deus, Satanás ele tem que se afastar de você e você fica livre para ver as coisas como Deus as vê. Saiba que Satanás fica totalmente derrotado quando você revela a prudência, quando você adora a Deus de verdade. É por isto que não importa o que você está passando e qual é a circunstância, considere. Se você começar a adorar de todo o teu coração, você começará a viver uma nova fase em sua vida. Deus te chama hoje para um momento de adoração. Deus te chama hoje para que você o adore, para que você se prostre, para que você se renda a Ele com o seu coração e com o seu pensamento. Venha, o Senhor te chama para que você esteja perante Ele, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui neste momento. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra e que esta semente venha germinar em cada coração. Ensina-nos a Te adorar verdadeiramente, que o Seu Espírito esteja presente agora em cada vida que está ouvindo esta palavra e que o Senhor possa, Senhor, receber a nossa adoração, o nosso louvor, esta pessoa que está se prostrando diante do Senhor agora, esta pessoa que está se rendendo ao Senhor agora, que o Senhor possa receber, Deus, com aroma suave. São tantos os frutos que o Seu Espírito manifesta em nós quando adoramos ao Senhor de todo o nosso coração. Afasta de nós tudo que tem nos prendido, tudo que tem sido obstáculo em nossas vidas, para que possamos ter a liberdade de Te adorar de todo o nosso coração e de toda a nossa mente. Em nome de Jesus, eu Te agradeço neste momento e que a paz do Senhor Jesus reine em cada coração. Se você foi abençoado com esta palavra, compartilhe com um irmão, com um amigo, com alguém que você ama. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para levar esta palavra a quem precisa. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like neste vídeo, porque assim outras pessoas terão acesso a esta mensagem. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, porque nós estaremos orando por você. Obrigado por estar conosco e até a próxima mensagem.